Conseguindo enxergar o material? Tudo certo. Ok. Ok. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa questão de diferenciação aqui de produtos e serviços. Não é bem menos complexo a gente trabalhar a gestão de produtos, porque o produto é físico. Então, as pessoas enxergam o produto e elas, olhando para esse produto, elas conseguem ter uma percepção se o produto é bom ou se o produto é ruim. Agora, o serviço, porque ele é intangível, nem sempre a gente consegue avaliar se ele é bacana ou não, se ele vale ser comprado ou não. Então, assim, por exemplo, utilizando o exemplo aí de cirurgia dentária, por exemplo. Como que eu sei que um dentista é bom? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo, tá? Como que eu sei se um dentista é bom para extrair o meu siso? Indicação? Indicação. Porque alguém que já foi lá vai me deixar um pouco mais tranquilo quanto à prestação de serviço desse dentista. E agora, só que, por exemplo, se eu falar de bolo, olhando para o bolo, eu já posso ter ideia se ele está gostoso ou não. Porque eu vou sentir o cheirinho dele, vou ver a aparência dele. Então, é mais real. Agora, o serviço, pelo fato de ele não ter essa facilidade de mensuração, a gente acaba precisando de indicação de pessoas. Outro fator que também facilita muito para as pessoas entenderem se o serviço é bacana ou não é o próprio ambiente, né, onde a gente vai praticar lá o serviço. Você imagina, usando o mesmo exemplo do dentista, se o ambiente não for limpo, não rola, né? Se você chega lá, o cara te atender, ele tá todo sujo de sangue, aí você sai correndo. Então, a própria aparência, né, de quem está prestando o serviço e o ambiente onde essa pessoa está, isso faz com que as pessoas entendam melhor que o serviço pode ser bom. Então, há uma certa diferenciação na gestão do serviço para a gestão de produtos, por conta dessa dificuldade. E outra coisa que também é bem chata, se vocês trabalham com serviço, é colocar preço em serviço. Porque as pessoas sempre acham que o serviço está caro demais. Porque muitas vezes a gente não consegue avaliar o quanto custa para se realizar aquele serviço, o quanto custa, o quanto de tempo o sujeito leva para fazer o serviço, o quanto que ele teve que estudar e se especializar para fazer aquele serviço, né? Então, por exemplo, aí na minha área, você pede para um cara fazer uma marca para sua empresa, um design de marca. Aí o cara vem lá, acho que o que cobra em Brasília, em média aqui, R$2.000 para cima, né? Então o cara vem com R$2.000. Aí você ouve, pô, mas o meu sobrinho faz isso por 300 para mim. Não, ele faz, beleza. Mas daqui a pouco o teu sobrinho tem 16 anos, nunca estudou gestão, não sabe o significado da marca. Então ele vai construir alguma coisa ali que pode não ter sentido nenhum. Enquanto um profissional que faz isso com mais experiência, com estudo, que já tem uma série de clientes, acaba cobrando mais. É bastante difícil isso. Não sei se algum de vocês aí que trabalha com serviço também tem essa dificuldade de colocar preço nas coisas. Porque as pessoas sempre acham que é muito fácil de fazer qualquer coisa, né? Quando não são elas que fazem.
Então, toda essa gestão de serviço ela é muito complexa. Muito mais complexa do que a de produto, porque o negócio é físico, então a gente consegue entender um pouco mais, né, do trabalho, né, da própria apresentação, dos sentidos que envolvem, né, a percepção do produto. Mas, professor, mas hoje em dia, com esse tanto de informação, com o mesmo exemplo que você deu sei lá, da gráfica da marca, será que já não fica mais fácil de botar um preço sei lá, no serviço? Cada vez Pela quantidade de ficar informação mais fácil. Cada vez tende a ficar mais fácil porque as pessoas estão mais informadas. Mas mesmo assim, eu percebo isso muito pelo meu dia a dia no trabalho, assim, né? Vou oferecer um plano de marketing, cara, mas que absurdo! E aí você, pô, cara, você acha que eu faço um plano de marketing assim, ó, psicografo o negócio em 1 hora? Não, cara, tem que fazer um estudo profundo do teu negócio, né? Tem que fazer uma série de análises. Então, é um processo que cada vez as pessoas têm mais conhecimento, acho que cada vez vai melhorar, tende a melhorar, mas ainda existe muita restrição, muito mau humor assim, nessa negociação, né? Mas a tendência é isso diminuir, não? Eu falo Acho assim, que sim, acho que sim. Com os meios de informação, com a troca. E com respeito, da pessoa também se colocar no lugar do outro, eu acho que tudo isso vai. Eu falo assim, inclusive, essa troca porque essa gosta está falando que o serviço tem essa dificuldade de mensuração por conta dessa questão de indicação de uma pessoa para outra. Uhum. É que quando vem com indicação, já vem com um endosso, né? Já vou um pouco mais seguro nas coisas. Exatamente. Que ajuda aqui, quando a gente fala de serviços, a ficar mais fácil essa avaliação são os processos ali. Então, quanto mais rápida for a entrega, quanto mais eficaz for a instalação, né? O ensinar o cliente a utilizar aquele serviço, processo de devolução, alguma coisa nesse sentido, quanto mais isso for real e fácil de perceber, mais o cliente vai dar valor a esse serviço. Então, o que as pessoas percebem como qualidade em serviço? Um serviço que seja realmente confiável, né? Que já tenham pessoas testado e gostado do serviço, a segurança de quem oferece o serviço, de acreditar naquilo que está falando, colocar-se no lugar do outro, a capacidade de resposta, né? E tentar tangibilizar o máximo possível essa coisa tão intangível. Às vezes, por exemplo, o plano de saúde, né, que é serviço, ele cria lá um aplicativo, e o aplicativo é tão complexo de usar que a pessoa acaba se perdendo. Então, quanto mais eu ensinar, quanto mais eu deixar vídeos explicativos, manual, tudo isso vai criando um relacionamento e a pessoa vai entendendo como o serviço funciona. Ok? Ok. Vocês estão visualizando comigo o gráfico aqui de ciclo de vida do produto? Aqui está aparecendo diferenciação dos produtos só, para mim. Para mim também. Diferenciação de produto. Diferenciação de produto? Espera aí, deixa eu voltar tudo. É o slide 56. Vida do produto. E agora? Ciclo Agora de sim. vida do produto. Ciclo de vida do produto. Cara, esse aqui é um conceito super importante de marketing, tá? Ele não é difícil. Acho que até vai ser mais fácil trabalhar ele online, porque a gente vai ficar olhando para a cara dele do que presencial. Qualquer dúvida, me chama,
e pergunta, tá? Não é difícil, mas a gente tem que ir aos poucos, tá? Ciclo de vida do produto. A maior parte dos produtos e dos serviços, porque isso aqui se conecta com serviços também, ele passa por um ciclo de vida. Então, o produto ele é introduzido no mercado e aí as pessoas vão achando ele interessante, vão comprando, e depois esse produto atinge uma maturidade, assim, né? Já é um produto comum para as pessoas. E aí a última fase, que é a fase de declínio, que tem a ver com aquela demanda em declínio, pode ser que surjam novas tecnologias, novos produtos que façam com que esse produto comece a se tornar desinteressante. Por exemplo, falando de serviço, assim, boate em Brasília dura 6 meses e fica velha. Ninguém mais quer ir, né? Então, tem um ciclo de vida muito curto. Ele entra, lança, todo mundo vai, aí começa a perder a graça, surgem lugares novos e pronto, acaba. E aí vem outro, né? Quando a gente fala em produtos de alta tecnologia, sei lá, televisão. A gente está agora com a televisão 4K. Daqui a pouco ela já vai ficar velha, porque vai vir a TV 8K, sei lá. Mas há alguns anos atrás a gente tinha a TV LCD, TV de LED, que eram novidades e que agora já estão ficando ultrapassadas. Se a gente vier para televisão de tubo, então já era, nem funciona mais, né? Então os produtos geralmente passam por um ciclo de vida. A gente nunca sabe o tamanho que esse ciclo de vida vai demorar. Se eu falar de calça jeans, esse ciclo de vida não acaba nunca, porque a calça jeans não entra em declínio. A Coca-Cola, ela vai deixando esse declínio cada vez mais para longe. Mas outros produtos, principalmente, sei lá, de telefonia, vai ficando rápido, vai ficando velho muito rápido. Tecnologia, né? Principalmente os de tecnologia. Então, vejam que esse gráfico aqui, ele mostra o crescimento o crescimento das vendas enquanto Tudo bem? Voltei. Desculpa aí. Estão me ouvindo, gente? Ok, agora sim. Sim.
Ok, estou. Ah, tá. Caí, mas não me machuquei. Olha só. Vamos voltar então. Ai, mostra. Compartilhar a tela. Então, vamos à parte de introdução. Ok? Ok. Olha só, a fase de introdução, ela é assim quando o produto ele está sendo lançado no mercado. Então, ele é um produto inovador, né? Um produto que até então não existia. Aí, se a gente pensar que esse produto não existia e ele foi criado, provavelmente ele teve muita pesquisa e desenvolvimento, muito investimento nisso. Né? Para o produto sair do papel, ele precisa que muita gente pense, né, na sua construção, né, na sua criação. A gente está vendo aí essa questão mais uma vez. Já tô de saco cheio de dar exemplo sobre coronavírus, mas é o que me veio à cabeça agora. O tanto de investimento que vem se fazendo para conseguir criar uma vacina, um remédio eficaz. Então, tem muita gente pensando nisso no mundo inteiro, está se investindo muito alto em pesquisa nessa área. E aí, se a gente pensar que o produto ele vai ser oferecido ao mercado, geralmente, quando esse produto é novo, ele requer uma certa... às vezes, por exemplo, se eu estou falando de um novo tipo de tecnologia, de televisão, sei lá. A gente precisa criar máquinas para fabricar um produto, porque até então não tinha esse produto. Então, você tem que investir em máquinas, você tem que investir nos recursos humanos, porque vai ter que capacitar essas pessoas para produzirem um produto novo. Toda distribuição tem que ser pensada. Você pensa que antes, por exemplo, o exemplo que a gente estava falando há pouco, a televisão de tubo, se colocava numa caixa, um tanto de caixas dentro de um caminhão e mandava, né, da fábrica para as lojas. Agora, quando a gente pensa nessa televisão de tela fina e sem o tubo, cabem muito mais caixas dentro de um caminhão. Porém, o cuidado com essas caixas precisa ser muito maior, porque é tudo mais frágil. Então, a gente tem investimento alto em desenvolvimento, né, na construção do produto, na distribuição do produto. Às vezes o produto é tão diferente que as pessoas não conseguem entender para que ele serve. Então, os investimentos em comunicação de um produto novo, ele também é muito alto. E mais do que isso, eu preciso ensinar o consumidor para que esse produto pode ser importante na vida dele. Então, por isso que está escrito ali, ó, altos investimentos em comunicação / educação. Porque eu vou ensinar o consumidor como que ele pode utilizar esse produto para trazer benefício a ele. Nessa fase, a gente tem todo esse investimento. Então, só se põe dinheiro no negócio. Na fase de introdução, se tem pouco lucro. Quem já abriu uma empresa, eu me lembro que tem vários empreendedores nessa turma, vocês devem ter vivenciado isso, né? Quando eu estou montando um negócio, o início é muito caro e o lucro vai demorar, às vezes, alguns anos para vir. Porque tem todo o custo de criar o ambiente, de comprar os móveis, de contratar funcionários e tudo isso, né? E o lucro que é bom demora, por isso que muita gente acaba desistindo de empreender, né? Porque demora muito tempo, às vezes, para ver esse lucro, às vezes 2, 3 anos. Então,
A característica da fase de introdução é muito investimento, um retorno um pouco mais baixo e entrando num cenário onde pouca gente conhece o produto, por isso que eu preciso educar. Aí aqui está falando baixo desempenho do produto. Opa. Baixo desempenho do produto por quê? Às vezes, quando um produto é muito novo, foram feitos muitos testes. Mas quando isso chega na mão do consumidor, o consumidor ele pode utilizar o produto diferente de tudo que foi testado. Principalmente o brasileiro, né? A gente sempre cria gambiarra para tudo. Eu me lembro, por exemplo, daquele carro Fox que ele... Não sei se vocês lembram que o Fox tinha um problema numa parte de atrás, lá no bagageiro, que decepava o dedo das pessoas. Eu não sei o que os brasileiros foram enfiar o dedo naquele negócio que caía o dedo da pessoa fora. Então, eles fizeram diversos testes, mas eles não pensavam que as pessoas iam enfiar o dedo onde não deviam, literalmente. Depois que começam a acontecer alguns problemas nesse sentido, o produto começa a ser melhorado nas novas edições. Tem um outro exemplo também, no que se remete a automóvel, que é o caso da Mercedes Classe A. Vocês lembram desse carro? Um redondinho. Sim. Ele foi um tiro no pé. Ele foi um tiro no pé da Mercedes de todos os aspectos, assim. Primeiro, porque ele capotava muito fácil, ele tinha pouca estabilidade. Então, os primeiros que saíam, ele era alto, assim, batia vento e capotava. E aí, claro, depois foram ajeitando isso, né? E nas próximas edições do carro já não deu tanto problema. Tem até gente que diz assim, quando se lança um carro é melhor esperar as pessoas rodarem com esse carro aí 1, 2 anos para depois comprar. Porque pode ter a ideia aqui de ser uma cobaia, sabe? Então, essa é a fase de introdução. Airbag veio com problema. Exato. Às vezes, passa por todos os testes, mas dá um problema. Tinha um tipo. O tipo pegava fogo também. Vocês lembram do tipo antigo? Verdade. Olha só. Emira perguntou aqui, professora, tem produtos que não se encaixam nesse ciclo de vida, né? Como a senhora mesmo citou a Coca-Cola. Os produtos, de uma maneira geral, eles passam por um ciclo de vida, mas alguns se mantêm e conseguem fugir do declínio. Mas o ciclo de vida ele é meio que comum para todos os produtos e serviços. O que a gente tenta fazer é tentar evitar com que o declínio chegue, mas aí a gente vai falar nisso quando chegar na maturidade, tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo o negócio. Agora a gente vai ver a próxima fase. Peraí. A fase de introdução, os produtos são caros, tá? Depois esse preço, com o tempo, ele vai caindo. Mas por conta de todo o investimento... Geralmente, quando os produtos são lançados, eles são bem caros. Você vê, por exemplo, um iPhone 10, sei lá, 11, sei lá que número de iPhone a gente está agora. Ele começa a ser vendido por uns 5 mil. 2 anos depois, ele já está 3. Né? Então, geralmente, os produtos, principalmente produtos novos e de tecnologia, ele entra com preço mais baixo, e depois, com o tempo, ele vai baixando o preço. Professora,
A senhora deu o exemplo do iPhone. No caso do iPhone, por exemplo, o produto iPhone, o produto específico do iPhone, ele foi lançado em 2008. E a Apple, de 2008 a mais ou menos até 2013, 2014, salvo engano, eles mantinham uma política de preço bem parecida. Então, o aumento de preço variou aí de $50. Eles sempre tiveram esse costume de terem produtos caros, mesmo lá no padrão Estados Unidos. E foi subindo até chegar na faixa dos $1.000, que é quando chegam esses novos iPhones aí que a senhora citou. Agora a senhora deu esse exemplo aí, por exemplo, do iPhone X. Esse exemplo do produto é anual? Não é o produto lançado no avanço ao longo do tempo? Do avanço do cada novo modelo. É um produto. Ah, entendi. É um modelo. Então, cada vez que lança o iPhone 10, X, ele vai entrando novamente no ciclo. E aí o anterior já vai entrando no declínio para ele crescer. Entendi. Mas olha só. Geralmente, na fase de introdução, eles são mais caros. Porém, quando a gente for trabalhar a gestão de preços, tem algumas outras estratégias de lançamento de produto que não é entrar com preço mais caro, é entrar com preço mais barato. Mas é um outro tipo de estratégia que a gente vai falar depois, tá certo? Okay. Isso aqui acontece na maioria dos casos, porque lançamento geralmente é um pouco mais caro, mas dependendo do público e do tipo de negócio, pode-se trabalhar com preço mais baixo, tá certo? Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Continuando, então. Crescimento. Nessa fase aqui, a gente já passou a introdução. Então, o produto não é tão... É novidade, mas não é recém-lançado. Já deu um tempinho para as pessoas conhecerem. Então, olha só, é um termo meio ruim que eu vou usar, mas eu já falei esse termo, agora eu vou usar ele. As cobaias, sabe? Os primeiros a testar o produto. São pessoas que... Essas pessoas que compram na fase de introdução são pessoas que não sabem se o produto realmente é bom, não sabem se o produto pode dar algum problema, mas que pagam mais caro só para ser os primeiros. 6% dos consumidores gosta de ser o primeirão. Por quê? Porque é ele que vai falar sobre o produto, ele que vai ter a referência sobre o produto. Eu me lembro um caso que eu estava vendo no jornal uma vez, foi no lançamento do iPad 2. Isso você encontra até no YouTube, essa história. Um cara saiu do Brasil, porque ele era o doido da tecnologia, e ele queria ser o primeiro brasileiro a ter o iPad 2. Aí ele pegou um avião e foi para Nova York. Aí ele chegou em Nova York cedo da manhã e foi para a fila da Apple, que a Apple de Nova York é essa primeira a vender. Aí ele foi a quinta pessoa a comprar. Aí quando ele comprou, ele estava lá, e aí ele entrou ao vivo para um jornal fazendo a reportagem a reportagem não, dando depoimento dele, dizendo, eu fui o quinto a comprar brasileiro que vim para Nova York. E aí quando ele estava fazendo essa história aí, caiu o iPad dele no chão e quebrou. Mas veja, esse sujeito, para ele, é tão mais importante ele ser a referência, ser o primeiro a falar do produto, do que pagar mais caro, do que qualquer risco que ele vá correr. Então, essas pessoas, elas são super importantes, elas são o que a gente chama de demanda primária, os primeiros a comprarem, porque elas que vão falar bem ou mal do produto. Então, se eles estiverem bem felizes, eles vão falar bem do produto. E aí os próximos a comprar não vão ser as cobaias. Eles já vão conhecer alguém ou já ter algum retorno de alguém que já comprou. Tá? Essa é a primeira característica importante do crescimento. Nessa fase,
o preço já se mantém ou começa a cair um pouquinho. Então, ele não é tão caro quanto a introdução. Mas, enquanto na introdução eu tinha muito pouca concorrência, porque eu estava criando uma coisa nova, aqui já deu tempo da concorrência se organizar. Então, por exemplo, qual que é o último iPhone? X? S? É o 11. 11? Quem é o principal concorrente do iPhone 11? O Samsung 20, S20, que entrou essa semana? Mas veja, concorrentes são só 2 por enquanto, que são os high-tech, assim. Então, nessa fase, a concorrência já começa a trabalhar. Não é uma concorrência gigantesca, mas são uma ou duas marcas que conseguem criar a sua versão. Então, se antes era só eu que fabricava o produto e eu precisei ensinar as pessoas, agora as pessoas já conhecem. Eu não preciso mais ensinar, mas eu preciso comunicar que o meu produto é melhor do que o produto da concorrência. Tá? Então, os investimentos em comunicação continuam altos, mas o foco não é mais educação, é a marca. As vendas começam a aumentar, aí todos os erros, todos os problemas do produto já começam a ser ajustados. Então, começa a desenvolver, a ter um desempenho melhor o produto, já começa a haver um pouquinho de lucratividade nessa etapa. E aí a gente vai para a fase de maturidade. Olha só, que produto está em fase de crescimento hoje? Foi uma pergunta. Não sei. Smartwatch, será? Mas aí tem vários modelos, né? Professor, não sei, acho que não. Acho que não mais, acho que já está em maturidade, né? TV 8K, talvez. Essa aí é bem novo, recente. Né? Acho que sim, então. Acho que está em crescimento, tá? Introdução para crescimento. Porque é muito caro. Muito caro. Muito caro. Bom, Tipo, próximo, maturidade. Fala. Não, eu vou fazer as 4K ainda nem baixaram o preço direito. Então as 4K estão em crescimento e a 8K em introdução. Concordam? Então, Beleza. Provavelmente. Maturidade, então. É quando todo mundo já conhece o produto, ele já não é muito novidade mais, né? Já caiu no uso de todo mundo. O preço tende à normalidade, né? Já não é mais um produto caro, já com o preço normal do produto. Só que aí a concorrência começa a criar suas versões, assim. Eu sempre costumo dizer, quando chega na feira dos importados e todo mundo vende, começou o estágio de maturidade. Veja, enquanto eu falei do exemplo lá do telefone que tinha só a Apple e a Samsung, aqui tem todas as marcas, principalmente essas chinesas aí criando suas versões do produto. Então, uma concorrência muito ativa. Aí eu não tenho que vender, eu tenho que vender e ainda me preocupar que a concorrência não roube meu espaço. Embora tenha uma venda estável, porque as pessoas já estão mais acostumadas, né, querendo o produto, todo mundo que eles já conhecem já tem, começa a diminuir um pouquinho a lucratividade porque a concorrência está muito ativa. E aí o desafio é conseguir prolongar essa maturidade para fazer como a Coca-Cola ou a calça jeans, que
passa tempo, eles continuam no mercado. Então vai se reformulando sempre, né? Procurando ampliar o seu público, novos mercados, novos usos e novas características. Por exemplo, a gente pode perceber aí na Coca-Cola que as pessoas, a Coca-Cola diminuiu o consumo dela, vem diminuindo anualmente, né? Porque as pessoas estão se preocupando mais com uma alimentação saudável. Então, se as pessoas não querem mais açúcar, por exemplo, eles criam uma nova versão, Coca-Cola Zero, por exemplo. Então, ela acaba se mantendo. Ela tem o público dela e também os novos usuários. Ou então, se cria novos usos para o produto. Por exemplo, assim, maionese Hellmann's, né? A gente usava a maionese muito para fazer salada de batata e para passar no pão. Só que começa a se ter muita concorrência de maionese. E a maionese Hellmann's começa a ver que o seu mercado vai diminuindo. Então, o que eles fazem? Eles ensinam hoje novas receitas com maionese. Sei lá, maionese com filé, com molho de maionese. Macarrão com molho de maionese. Para que quem gosta de maionese lá no pão ou na salada de batata continue usando e use mais ainda em outras preparações. E para quem não gostava de maionese no pão, quem sabe você pode usar para outras coisas. Então, eles vão utilizando novos usos, vão mostrando novos usos para os produtos. Professora, a gente vê aí... Fala. Perdão, desculpa. Não, pode falar. No caso da Coca-Cola, quando ela diversifica, tipo, o portfólio dela de produtos, é uma forma dela, nesse caso da maturidade, dela emplacar essa concorrência dela? Sim. Por exemplo, teve o caso, por exemplo, lá no Maranhão, tinha o Guaraná Jesus, que era muito forte e vendia lá. Ela comprou o Guaraná Jesus, ela começou a comprar aquele suco Del Valle, começou a comprar um monte de coisa para ter uma variedade de produtos. Exato, para procurar novos mercados consumidores. Se o cara não gosta de refri, ele toma suco. Se ele não gosta de suco, eles também têm a água cristal. Se não gosta de suco, de água, sei lá, tem o capo de chocolate. Então, eles vão oferecendo novos mercados, novas possibilidades dentro da sua marca. E assim a marca vai se mantendo. Ficou claro? Sim. Tem algumas marcas, por exemplo, que elas se reinventam. A gente fala, se reposicionam. Por exemplo, as Havaianas, que era um produto dos anos 80, né? Para pobre, que era só aquelas cores amarelo, azul e preto. E com o tempo, ela foi se reformulando e hoje ela virou um produto de moda, né, com coleções variadas. Tem Havaianas que custam muito caro. Até a Havaiana, eu podia até entrar naquele exemplo que eu havia perguntado para vocês, né? Um produto de conveniência, porque você encontra Havaiana em qualquer lugar, que custa, sei lá, a partir de R$20. E aí você tem uma Havaiana com cristais Swarovski que custa R$800. Então ela é extremamente especial, noivas usam muito, né? Então você consegue agregar valor. Então a Havaiana é um bom exemplo disso, né? Ela se reformulou toda quando ela viu que ela estava perdendo o mercado e aí ela fez com que a maturidade dela se prolongasse. Achatasse a curva, que nem a gente anda vendo muito o ministro da Saúde falar, para achatar a curva para que ela se mantenha mais tempo. Claro? Tudo bem até aqui? Yes. Tudo certo.
Tá, então se tá tudo bem, yes, me digam aí um exemplo de produto que está em maturidade. O próprio iPhone 11. O modelo foi lançado ano passado. Ok. O que mais? A calça jeans, a Coca-Cola. Eu tava até com uma dúvida. Pão. Produto tipo alimentares, eles podem ser considerados? Sim, podem. Podem, se a gente falar do pão tradicional, do sanduíche, por exemplo, ele Tipo está em McDonald's da maturidade. vida. O McDonald's está em maturidade. A próxima fase dele, que está bem pertinho, é o declínio. Ele está se reinventando sempre para não entrar no declínio. Ele remodelou todas as lojas, né? Está criando promoções de levar 2 por um preço mais barato, porque ele está entrando em declínio, né? Porque vem toda essa preocupação com um lanche saudável e tal. E isso está tendo impacto na marca. Né? Então ela vai se remodelando para manter esse declínio, essa maturidade, porque a próxima fase é o declínio que ninguém quer chegar. Então a gente tenta manter essa maturidade tudo quanto é jeito. Porque ninguém quer chegar no fim. E a última fase. Eu não sei se é um bom exemplo, professora, aquela fritadeira air fry, que a gente pode ver bem claramente o tempo de introdução, que ela era lançamento da Polishop, era bem caro, né? Então, só a Polishop lançou aquele produto, e à medida que ele foi fixando no mercado, várias outras marcas foram fazendo genérico dos mesmos produtos, e hoje muita gente tem. Ela tá eu não sei se ela tá hoje no ponto de maturidade. Eu acho que tá. Que a gente vê várias concorrências, né? Sei lá, de diversos tipos de marca. E o valor dela diminuiu, né? A gente vê hoje aí promoção por 250, 299. Coisa que antes ela era muito cara. Bom exemplo. Os produtos da Polishop são muito legais aqui, porque eles são extremamente inovadores e eles têm esse esforço na fase de introdução de explicar para que eles servem e criar uma demanda, né? Eu gosto muito desse exemplo. E eles super investem nas propagandas pelo SBT, né? O investimento. E eles têm um canal, né? Eles têm um canal exclusivo na televisão. Exatamente. Ótimo exemplo, obrigada. E o declínio, que ninguém quer chegar, mas uma hora chega. Olha só, quando a gente entra no declínio de um produto, a gente não está entrando... não é só a minha marca que está em declínio, é todo mundo. Então, por exemplo, se a Air Fryer entrar em declínio, entra a Air Fryer da Philco, a Air Fryer da Britânia, a Air Fryer sei lá eu qual marca mais que tem. Cadence e tal. Todo mundo que vende Air Fryer vai estar no mesmo barco. Todo mundo afundando. Então, cara, a primeira coisa que se faz, né, que é a regra da demanda de economia. Quando eu vejo que as vendas, que eu quero aumentar as minhas vendas, o que eu faço? Ponho o preço lá embaixo. Então, a primeira coisa que se faz na fase de declínio é preço baixo. E aí, esse preço baixo vai ter que sair de algum lugar. Geralmente é da qualidade do produto. Então, o produto, quando ele está em declínio, ele já não é tão bom quanto ele era antigamente. Que eu já não uso a mesma matéria-prima, sabe? Não vale mais investir nesse negócio. Aí a concorrência, está todo mundo desesperado para se ver livre daqueles produtos que tem. Então, dá uma guerra de concorrência, as vendas vão caindo. Não vale a pena eu fazer publicidade desse, por exemplo, DVD. Quem é que faz publicidade de DVD na televisão? Ninguém mais quer DVD. Então, hoje, a gente tem a DVD a vender por R$69.
Mas o investimento dele é especificamente lá no ponto de venda, para ver se desova aquela mercadoria que está ocupando espaço, porque ninguém mais vai querer investir naquilo ali. Então, a lucratividade ela é bem menor, né? E às vezes gera até prejuízo. Agora, aí isso vai ser uma decisão da marca. Esse prejuízo, né, vai fazer com que eu mate o produto e parta para outra, ou então, às vezes, eu posso manter esse produto ali só para a concorrência não crescer. Por exemplo, Fantaúva. A Fantaúva ela é a que menos vende, né, dos produtos da Coca. Mas mesmo assim, ela tá lá. Por quê? Se eu tirar a Fantaúva, a Grapete cresce. Então a Coca-Cola deixa aquele produto ali tendo prejuízo. Tipo, ela obriga o cara que vende Coca-Cola para comprar Coca-Cola, você tem que comprar uma caixa de Fantaúva também, senão não tem negócio, né? Só para se livrar, mas para não deixar a concorrência crescer. Então isso também é uma coisa que pode acontecer. Falei, hein? Nossa Senhora. Ficou claro isso? Ciclo de vida inteiro? Sim. Ficou meio complicado, mas ficou. Será que é complicado? Eu achei simples. Acho que depois a gente vai fazer alguns exercícios, aí vocês vão ver que não é tão difícil assim. Isso acaba caindo muito em prova. Professora, você acha que todo produto, necessariamente, se todo produto obrigatoriamente ele tem esse ciclo de vida? Não. Tem um declínio, porque, por exemplo, eu fico imaginando aqui a gente conversando, McDonald's, por exemplo, que muito tempo ninguém jamais imaginava que o McDonald's fosse perder o status, à medida que foi chegando o Burger King e as outras redes que trabalham com a mesma ideia do McDonald's. McDonald's caiu, deu uma boa caída, na verdade, né? O império ficou meio abalado. Então, a minha pergunta se é exatamente isso é uma regra que vale para todos os produtos e segmentos do mercado. É complicado, porque quando a gente vai fazer um planejamento assim de um produto novo, a gente nunca sabe quanto tempo ele vai ficar, se a maturidade dele vai ser longa ou não, né? E outra dificuldade também é que, eventualmente, o produto, a gente pode lançar o produto no mercado e ele não funcionar, não estar adaptado ao público, e ele morrer antes de chegar na maturidade. Quer ver um exemplo? Cherry Coke, vocês lembram disso? Foi um refri, uma coca de cereja que a Coca-Cola lançou. Nos Estados Unidos, ela é super bem aceita, porque eles estão muito acostumados com esse paladar de cereja. Quando ela chegou no Brasil, cara, não colou. Isso já faz uns 10 anos, há uns 2 anos eles botaram de novo, mas não deu certo. Porque aqui não se conecta com o público, então ela não passou da fase de crescimento. Eu acho que ela não chegou nem a Brasília. Ela foi para alguns mercados testes e nem chegou a Brasília, essa Coca-Cola. Então pode ser também que o produto não colhe e morra antes. Ou então vem uma lei nova lá que limita alguma matéria-prima do produto e o produto tem que sair. Até está vendendo bem, mas precisa sair do mercado. Isso pode acontecer. Então, o desafio do ciclo de vida, a maior parte dos produtos e serviços passam por eles, mas o grande desafio é saber quanto tempo vai durar, a gente nunca sabe. O mercado fez com que agora, né, nessa realidade aí, muitas empresas fechem, empresas que estavam tendo uma demanda bacana, e aí vem uma variável e Fanta de maracujá, Fanta de maçã, nada disso deu certo aqui, né? São bons exemplos também. Perfil conservador do público. Agora, professor... Muitas vezes, sim. Diga.
Quando o produto não emplaca, assim, isso seria um erro na estratégia de marketing no sentido da segmentação do público-alvo ou não? Provavelmente. Provavelmente. Foi falta de pesquisa para saber se o público tem interesse, aderência com esse tipo de produto. Né? Às vezes, veja só, não é só produto, as 4 Ps. Daqui a pouco o produto não vende porque as pessoas não gostam do sabor, por exemplo, ou do tamanho, é grande demais ou pequeno demais. Preço, porque o preço não está conforme o que o público pode pagar, então está caro demais, as pessoas deixam de comprar. Ou então não vendem por conta da praça, que não consegue fazer com que o produto chegue lá no consumidor inteiro, bacana, ou então não consigo distribuir para determinada região. Ou então, pior, a comunicação do produto foi errada. E aí eu tenho que, sei lá, tem uma propaganda que sai, que usa uma palavra que ofende lá, sei lá, pôneis malditos. O produto era legal, mas a propaganda deu tanto que falar, né, que acabou atrapalhando um pouquinho a imagem. Então, isso tudo pode acontecer. Não, erros de pesquisa e de planejamento dos 4 Ps podem dar problema. Por isso que é tão importante a pesquisa nesse momento. Para não errar. Errar pode sair caro demais, né? É caro. Tem um case que eu acho muito interessante, que é da própria Coca-Cola. A Coca-Cola, na década de 70, ela fez uma pesquisa que foi o pior erro da história, assim, de pesquisa de mercado. A Coca-Cola fez uma pesquisa nos Estados Unidos, perguntando, assim, a gente está querendo mudar a Coca-Cola. Vocês aceitam uma nova Coca-Cola? E aí as pessoas, a grande maioria, foram, sei lá, milhares de entrevistados nos Estados Unidos. Aí a maioria das pessoas, eu aceitaria uma Coca-Cola nova. Aí eles pegaram, olha, as pessoas aceitaram. Então o que a gente vai fazer? Tiraram a Coca-Cola tradicional e criaram uma que eles chamaram de New Coke. E colocaram, imagina o custo para se criar uma nova Coca-Cola, embalagem, mandar para os Estados Unidos inteiro e tal. Aí, quando chegou no mercado, o negócio não decolou e as pessoas não queriam comprar, e aí começou a cair as vendas, e eles não entendiam o que tinha acontecido, porque tinham feito uma pesquisa milionária. Só que na pesquisa eles erraram a pergunta. A pergunta deveria ser: você está interessado por uma Coca-Cola? E as pessoas disseram sim. E a pergunta deveria ser: e você trocaria a Coca-Cola nova pela antiga? As pessoas não responderam. Elas não trocariam. Elas queriam a nova, mas queriam a antiga também. E eles tinham tirado do mercado. Aí tiveram que trazer tudo de novo, tirar a New Coke porque queimou a marca. Então, assim, tem que fazer uma pesquisa bem feita para evitar gastos desnecessários. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre moda, que eu tinha falado antes aqui. A moda, ela entra ela é um tipo de ciclo de vida, só que bem mais rápido. Porque o ciclo de vida da moda, ele é um pouquinho diferente, porque ele tem a ver com o processo de imitação, processo de diferenciação e depois um processo de imitação. Como funciona isso? Geralmente, uma pessoa que é meio líder de opinião, que pode ser um artista, pode ser um influenciador, uma atriz, cria uma nova moda. E a partir dessa moda, as pessoas começam a achar interessante e começam a imitar. Então, a gente tem a primeira fase de diferenciação. São ditadores de tendência, que são os primeiros a ter essa moda. Geralmente são grandes grifes que vendem, então essa primeira fase são
são produtos muito caros, geralmente internacionais, né? E aí o pessoal aqui no Brasil, as blogueiras começam a utilizar, e aí começa a ter algumas marcas brasileiras, ainda caro e tal, e aí começa a se dissipar. Todo mundo começa a se interessar por aquela moda, e aí ela vai passando por um estágio de imitação. Aí todo mundo começa a comprar a moda. Mais uma vez, chegou na Feira do Paraguai, aí todo mundo tem. Aí quando todo mundo tem, perde a graça. E aí a moda acaba. Né? O lance da moda é ter poucas pessoas com aquilo. No momento que todo mundo começa a ter, aí entra em declínio, aí não tem mais graça nenhuma. Acho que um dos principais exemplos de definidoras de moda que a gente tem no Brasil, eu não sei, eu me lembro de várias modas que ela lançou, é a Giovanna Antonelli, né? Tinha a novela que ela fazia delegada, que ela tinha uma capinha de celular lá que todo mundo imitou. Aí depois tinha uma novela que ela tinha um tal de um esmalte azul que todo mundo imitou, né? Ou sei lá, o brinco da Jade, ou pintura do olho, né? Então, cada novela, assim, cada estação do ano traz uma nova moda. E aí as pessoas entram nessa onda e acaba todo mundo imitando. E pode ser uma moda referente à moda vestuário, mas pode ser uma moda de música. Por exemplo, o pagode dos anos 90, o axé dos anos 90, que está até voltando agora, né? Porque a moda também tem essa característica de vai e volta, né? Coloquei aí um exemplo hippie, da moda hippie, que vai e volta, músicas, cabelo, tudo isso entra, né, nessa pegada, né? Tem algumas modas que, inclusive, mereceriam ter sido esquecidas, do tipo cabelo Chitãozinho Chororó e outras coisas do gênero. Ficou clara essa questão da moda? Sim. Sim, ficou. E tem outra, brinco de argola. Tinha umas calças que eram preto e branco, listrado, que era um horror também. As coisas que mereciam ter sido esquecidas. Mas, enfim. Pior é quando volta e tudo. E uma coisa que, cara, eu não consigo aceitar. Não dá para saber. Não dá para saber porque pode entrar numa novela, alguém que quer trazer de novo. Você pode provocar. Você pode, por exemplo, se a marca, se a empresa tiver bala na agulha, ela patrocina um ator da novela para utilizar aquele produto de novo. Né? Ou para ter aquele tipo de visual. E aí consegue fazer voltar. Mas aí tem que colocar um dinheiro nisso. Senão. O Neymar. Tipo, Corte cabelo. Aquele cabelo do Gabigol, velho. Né? Virou moda. É isso que eu tô falando. Ontem apareceu o Jogo do Brasil, o cabelo de cascão do Ronaldo. Tudo isso foi moda. Espero que essa não volte. Que Jesus, só de Jesus na casa com essa moda aí. E tem uma outra questão que está aparecendo ali no slide também, que é modismo. Modismo é uma outra pegada, que é um ciclo de vida que fica introdução, crescimento, maturidade e declínio, porque a moda, geralmente, ela não prejudica as pessoas, assim, a pessoa só fica feia, brega, ou qualquer coisa desse sentido. Mas o modismo, ele entra tem muito a ver com alimentação, por exemplo. Se descobre lá a dieta da sopa, da Ana Maria. Aí todo mundo faz a dieta da sopa. Aí as pessoas começam a passar mal e aí descobrem que ela não é tão boa assim. Teve a ração humana, teve a dieta aquela da proteína forte, né?
Então, assim, as pessoas entram todas nessa onda e aí descobrem daqui a pouco que ela não faz bem. Então, acaba entrando em declínio rápido. Um exemplo desse tipo de modismo que não foi alimentação, dieta, é os tamagotchis, aqueles bichinhos que eram chaveirinho de criança. Aí as crianças saíram comprando, e aí davam comidinha, botavam um bichinho para dormir, e daqui a pouco o bichinho morria. E aí as crianças que não sabiam lidar com aquilo ficavam com problemas psicológicos. Então, foi uma moda que durou, um modismo que durou um pouquinho, o Tamagotchi, mas que teve que sair porque as crianças estavam pirando. Ciclo de vida base, ciclo de vida do produto básico é introdução, crescimento, maturidade e declínio, tá? Agora tem uns aplicativos que são tipo Tamagotchi, né? Ele tá voltando de novo. Mais uma que volta. Tá tudo bem até aqui? Tranquilo. Então, eu vou anotar o nome de todo mundo que está na aula aqui. Peraí, tá? Bruna, Francis,